Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Aqui tá tudo bem. E eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá para mais uns episódios desse livro indicado por Edinaldo Emanuel. Nós vamos para a página 24. Os deficientes físicos ou mentais, tanto os judeus quanto os arianos, foram considerados indignos de estarem vivos. E muitos foram enviados para campos ou sumariamente executados. O resto da população não tinha muita escolha, a não ser acatar as leis de Nuremberg de Hitler, impostas impiedosamente para afastar ainda mais os judeus e os outros. Com o intuito de manter a pureza, o sangue alemão, essas leis, definidas pelos nazistas como racismo científico, privilegiavam os racialmente aceitáveis e restringia os direitos civis básicos de judeus, ciganos, negros e filhos bastardos. A lei da proteção do sangue e honra alemães anulava o casamento misto, prevendo pena de morte para qualquer judeu que fosse encontrado tendo relações sexuais com um alemão, para evitar a poluição racial. Os judeus foram privados de sua cidadania, e qualquer pessoa considerada antissocial ou nociva, uma categoria nebulosa que englobava comunistas, ativistas políticos, alcoólatras, prostitutas, mendigos e moradores de rua, além das testemunhas de Jeová, que se recusavam a aceitar a autoridade de Hitler. Era detido e encarcerada num Konzentrationslager ou KZ, geralmente situado em antigos quartéis militares. Os arianos foram proibidos de empregar judeus. Aos poucos, os judeus também foram afastados de sua própria profissão de advogados, médicos ou jornalistas, e as crianças acima de 14 anos não podiam mais frequentar a escola. Com o tempo, os judeus foram banidos dos hospitais públicos e impedidos de serem impedidos de se distanciar por mais de 30 quilômetros de casa. Os parques públicos, áreas de recreação, rios, piscinas, praias e bibliotecas também se tornaram inacessíveis. Os nomes dos soldados judeus foram cortados dos memoriais da Primeira Guerra Mundial, embora muitos tivessem lutado pelo cessar do conflito. Cartões de racionamentos e alimentação foram emitidos, mas os judeus recebiam metade da quantidade concedida aos arianos. Os judeus também só podiam fazer compra em lugares determinados, entre 3 e 5 da tarde. Horário em que os alimentos mais frescos já haviam sido vendidos. Foram proibidos de entrar em cinemas e teatros e de viajar na parte da frente do bonde. O único lugar permitido era na parte de trás, sendo lotada e quente. Todos os rádios de judeus passaram a ter o controle da polícia. E o toque de recolher entre 8 da noite e 6 da manhã era obrigatório. Temendo as novas políticas militares de judeus, fugiram para a França, Holanda e Bélgica, buscando asilos políticos.
A nação, denominada Tchecoslováquia, desde 1918, tornou-se outro refúgio comum. Além de possuir fortes fronteiras, contava com poderosos aliados, incluindo a França, a Inglaterra e a Rússia. A família de Bisca era uma das que se sentiam segura lá. Até que em março de 1938, com o abalo da Europa, Hitler anexou a Áustria, numa medida que ficou conhecida como Anschluss, declarando-a a autodeterminação da Alemanha. Ele criou o Lebensraum, ou espaço vital para seu povo. Mais tarde, no mesmo ano, os vistos de residência permanente de todos os estrangeiros que viviam no Reich foram revogados. Neste momento, o governo polonês declarou de modo inesperado que invalidaria o passaporte de todos os cidadãos que não voltasse à Polônia para renová-lo. A fim de facilitar o processo, os nazistas ordenaram que cerca de 12 mil judeus poloneses fossem capturados e deportados do país. Os polacos se recusaram a aceitá-los, deixando no limbo da fronteira. Desejoso de negociar um tratado de paz o mais rápido possível, o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain realizou uma série de encontros internacionais que culminaram com o Acordo de Munique, assinado em setembro daquele ano. Sem o movimento russo ou tcheco, as grandes potências europeias deram a Hitler a permissão de ocupar as regiões norte, sul e oeste da Tchecoslováquia, conhecidos coletivamente como Sudetos, habitadas em grande parte por germanófonos, numa manobra que os tchecos apelidaram de Traição de Munique. Seu país acabou ficando sem fronteiras estratégicas. Em novembro de 1938, um adolescente judeu, filho de poloneses, para se vingar por ter sido expulso de casa, assassinou um oficial alemão em Paris. Na onda da vingança, o alto comando respondeu com mais conhecido como a Noite dos Cristais. Numa única noite, milhares de casas, sinagogas e lojas de judeus na Alemanha foram destruídas. Pelo menos 90 pessoas assassinadas e 30 mil detidas. Nos meses seguintes, os partidários de Hitler continuaram instigando rebeliões antissemitas. Mas em março de 1939, o Führer convidou o Monsenhor Josef Tiso, o líder católico do povo eslovaco, que havia sido deposto, a Berlim. Pouco tempo depois, Emil Hácha, presidente católico da Tchecoslováquia, também compareceu. Os dois receberam um ultimato: ou deixavam a população tcheca sob proteção germânica, ou os tchecos também estavam sendo ameaçados pela Hungria por questões de territórios, ou seu país seria invadido pelos nazistas. Tiso e o seu governo colaboracionistas atacaram prontamente as ordens de Hitler. E Tiso foi nomeado presidente da nova
República Eslovaca, supostamente independente, mas acabou morrendo de um suspeito ataque cardíaco. O presidente Racha, de 66 anos, concordou com os termos alemães no dia seguinte. Sua população, porém, demonstrou resistência, de modo que no dia 15 de março de 1939, as tropas alemãs invadiram o país, criando o Protetorado de Boêmia e Morávia. Hitler invadiu a Polônia 6 meses depois. Passada algumas semanas, foi a vez de os soviéticos invadirem o país pelo leste, revelando um pacto secreto com os alemães. A Grã-Bretanha e a França declararam guerra. A vida das pessoas na Europa nunca mais seria a mesma. Os judeus dos novos estados satélite tornaram-se párias de noite para o dia. Proibida a entrada de judeus. Como era um cartaz muito comum em edifícios públicos, quando souberam das atrocidades cometidas contra o seu povo na Alemanha, Áustria e Polônia, muitos judeus correram às embaixadas internacionais, implorando por vistos que foram negados. Ante um futuro aparentemente sem esperança, alguns cometeram suicídios. Brisca e a família não tiveram escolha a não ser atacar o novo regime e cada novo decreto implementado. As pequenas coisas eram o que mais doía. O professor que não ligava mais para convidá-la para dançar, as pessoas que outra a cumprimentavam na rua não falavam mais com ela ou viravam o rosto quando passavam. Era horrível aquela situação, mas você precisava aceitá-la se quisesse viver. Outros amigos, como Gisca é uma colega da turma, filha de fazendeiros, que fornecia leite fresco para a família de Brisca, continuaram leais. Algumas pessoas chegavam a desviar-se de seu caminho para cumprimentar os conhecidos judeus, oferecendo ajuda de que precisassem. Devido aos rumores de que os judeus estavam sendo reassentados em outros lugares contra sua vontade, as pessoas começaram a estocar comida e outros produtos que enterravam ou pediam para os amigos esconderem, mesmo correndo perigo de vida. Quem pode fugia para a Palestina britânica, onde havia a esperança de construir um futuro Estado sionista. Band, irmãos de Brisca, resolveu ir sozinho em 1939, afirmando ter visto o que escreveram no muro. Sem lhe contar nada, um antigo namorado de Brisca, jovem e rico, emigrou para a Bélgica, radicando-se mais tarde no Chile. O casal tinha acabado de noivar para um casamento arranjado, mas o rapaz simplesmente desapareceu. O resto da família de Brisca fez tudo o que podia para continuar sobrevivendo. Sua irmã Anica casou-se aos 19 anos em 1932 para escapar de uma vida de escravidão no café da família. Ela e o marido tiveram um filho, o Otto, mas o casamento não durou muito, pois o divórcio, Ana mudou o nome para Helena, um nome mais ariano, e foi trabalhar em cafeteria dos outros donos. Jean Raymond de Brisca, com formação técnica em engenharia elétrica, foi recrutado para batalhão de trabalho e tornou-se um judeu trabalhador, sendo obrigado a vestir o uniforme azul distintivo e realizar as tarefas mais degradantes. Uma solteira de 30 anos ficava em casa costurando para a família e amigos. Brisca, que sempre se orgulhara do seu nariz de judia, ou pela
Tromba, como dizia brincando, estava feliz de poder vestir as crianças de Broesca, que faziam se sentir menos excluída. Nunca foi nenhum exemplo de beleza, mas me importava com a aparência, contou. Sempre foi muito bem tratada pelas pessoas da minha cidade, que gostavam do fato de eu ser a filha honorífica da cafeteria. Essa honra logo se foi negada. Em 1940, seus pais perderam a permissão de dirigir o café que haviam administrado diligentemente por mais de 16 anos. Sem formação e nenhum talento especial, eles não tinham ao que recorrer. Eles perderam tudo, diz Brisca. Eram pessoas boas, um ariano ou um Treuchander, administrador, que ficou encarregado do negócio. Mostrou-se inesperadamente amável com Brisca, elogiando-as por falar inglês, francês, húngaro e alemão. Era importante e valorizado o fato de eu falar essas línguas, observou. Impedida de trabalhar, Brisca e o que restara de sua família direta decidiram se mudar para Bratislava, a nova capital da República Eslovaca, às margens do rio Danúbio. David Friedman, avô de Brisca, destituído de sua estalagem, fugiu da cidade natal, Estrópico, e foi morar com eles. A família de Brisca havia conseguido juntar em dinheirinho e tinha esperança de que seria mais fácil. Como judeus passarem despercebidos na cidade grande. Eles estavam certos. Na época da invasão nazista, estima-se que cerca de 15 mil judeus moravam em Bratislava, representando 12% da população. Todos foram bem assimilados, sofrendo pouco antissemitismo. Embora estivessem tudo diferente sobre o regime nazista, a família de Brisca encontrou um apartamento na rua Spitaca. E Brisca, dando aulas particulares, pôde retomar a vida que tivera desde a infância. Sua cafeteria preferida era a Stock, onde travou contato com a elite intelectual da cidade, conversando com diversos idiomas. Foi nesse café que um dia, em outubro de 1940, ela reparou um sujeito espelto, de bigode, sentado na mesa ao lado, que conversava com algumas amigas dela. Ele estava bastante envolvido na conversa com minha amiga Mimi, que era farmacêutica. De repente, ele se levantou, veio na minha direção e disse que tinha me achado bonita. O admirador nada secreto foi falar com ela e se apresentou. Tipor era um jornalista judeu de origem polonesa, fluente em alemão e francês, que viera da cidade de Puszczów, na região noroeste da Eslováquia. Brisca garante que ele estava ligeiramente embriagado quando veio falar com ela, e por isso lhe disse que não gostava de homens que bebiam. Para impressioná-la, Tipor prometeu que nunca mais beberia e manteve sua palavra, mas gostava de cachimbo. Tinha uma coleção de 40 peças em que Brisca não podia mexer. Muito elegante, seu pretendente também tinha 40 camisas. Como pretendia ser escritor, Tipor vivia rabiscando palavras nos bloquinhos de anotações que carregava e colecionava selos. Embora
Bisca afirmasse com um sorriso sardônico que depois que ele a conheceu, ela era seu único hobby. Tipor era filho único de Wentz e de sua esposa Elizabeth, conhecida como Berta. O pai de Tipor possuía uma pequena fazenda. Desejando mais do que uma vida de fazendeiro, Tipor se mudou para Bratislava e passou a escrever para Algemene alguma coisa, cobrindo a seção de esportes e polícia local. Escreveu também um pequeno livro intitulado Sloveca Zidok, o movimento judaico eslovaco e sua missão, sobre sua assimilação completa na cultura eslovaca. Quando as leis de Nuremberg o impediram de continuar no jornal, o dono do Shark Bank em Bratislava, um grego bastante gentil, ofereceu um emprego como auxiliar de escritório. Esquio, bem vestido e muito simpático, tipo tinha pele e cabelos claros. Não parecia judeu, o que, segundo Brisca, importava na época. Era tão respeitado no banco que foi mandado para Braga e a negócios, algo que teria sido impossível com todas as restrições de deslocamento imposto aos judeus. Mas seu chefe tinha contatos importantes e tipo era hábil em contornar obstáculos. Como jornalista, conhecia muitas pessoas, todas sempre muito educadas, tratamentos que se estendiam à notável jovem de braços dados com ele. Todos os dias, a caminho do trabalho, Tipor acompanhava Brisca até o café, Astorg, onde ela tomava seu café da manhã, que consistia em café e bolo. Na saída, ele parava para saudá-la, o que sempre a fez rir. À noite, depois do trabalho, eles iam passear junto pela margem do Danúbio, um lugar frequentado por casais que estavam se conhecendo. Ao som da música ambiente, contemplavam o brilho do luar nas águas do rio, vendo os barquinhos e balsas navegando lentamente. Nos primeiros 6 meses, Tipor escrevia para Brisca todos os dias. Dizia que ela era sua mulher de ouro. E ela chamava de típico, ou mais comumente Tiporco. Apaixonada, ela guardava todas as suas cartas, algumas curtas, mas todas cheias de afeto. Amanhã resistiu à guerra. Numa delas, datava de 10 de março de 1941. Brisca escreveu: Meu querido Típico, fico tão feliz quando recebo suas cartas, principalmente as grandes. Eu estou ansiosa para lhe dar umas últimas notícias. Vou ter folga a partir de quinta, então poderemos nos ver 4 dias seguidos. Um luxo nesses tempos de correria. Você me perguntou o que eu achava de suas cartas. Elas são maravilhosas. Fico impressionada de ver que você é um homem sempre tão sério e ultimamente bastante pessimista com a situação atual, é capaz de escrever cartas tão lindas. Penso muito em você. Sei que encontrará consolo em seus livros. Admito que tenho um pouco de ciúmes deles na minha ausência.
mas prometo que é temporário. Por favor, mande lembranças a eles que lhe fazem companhia quando não estou. 1 milhão de beijos. Sua Pira. Em sua resposta, datada dia 12 de março, tipo escreveu: Minha piresca de ouro. Fiquei extremamente feliz de ler sua carta. Que alegria! Na dura realidade do dia a dia, suas palavras foram como um raio de sol atravessando as negras nuvens. Não tenho como expressar minha gratidão e felicidade enquanto espero ansioso pelo nosso encontro de manhã. Às 4:30 da tarde, na minha casa, vejo também como o destino é traiçoeiro. Esse pensamento me veio à cabeça ao constatar que não podemos estar junto ao nosso aniversário de 5 meses de namoro. Por isso, deixarei as palavras que gostaria de lhe dizer para amanhã à tarde, quando finalmente a verei. Não vejo a hora de tê-la em meus braços. Amanhã nos vemos, minha querida. Enquanto a hora não chega, muitos beijos, seu tipo. Bisca e Tipor se casaram no dia 21 de junho de 1941, na sinagoga de Bratislava, uma edificação de estilo mouro com 2 torres. A noiva, de 25 anos, estava de casaco longo, branco e chapéu. E sapatos também brancos, um vestido estampado e colar de pérolas. Carregava um buquê de gladiolos brancos e, ao receber o contrato de casamento judaico, o noivo de 27 anos envergava um elegante terno com calças buck que estavam na moda na época e um chapéu. Os pais de Brisca, Emanuel e Paula, que declararam-se tipo e genro perfeito, deram sua bênção ao casal e estavam felizes por ter algo a comemorar. Os pais de Tipo não estavam no casamento. O pai cometera suicídio na fazenda perto de Puxot, alguns meses antes, deixando a esposa sozinha. Bastante perturbado, Tipo voltou para casa para ficar com a mãe, mas precisou retornar a Bratislava para não correr o risco de ser preso por afastamento da residência sem permissão. Brisca e seus pais se tornaram sua família. Foi uma união feliz. Eles haviam nascido um para o outro. Nunca tivemos briga, contou Brisca, descrevendo o marido como sensacional. Ela gostava que ele falasse eslovaco corretamente e que era raro. As pessoas costumavam misturar alemão ou húngaro. Ele era maravilhoso comigo. Ficava impressionado com o fato de eu falar tantas línguas. Tenho lindas lembranças do meu tipo, um marido fora de série. Uma raridade. Mas as reverberações posteriormente de guerra lhe anunciaram a felicidade. No dia seguinte ao casamento, os alemães invadiram a União Soviética como parte da Operação Barbarossa de Hitler, cujo objetivo era ocupar os territórios russos. Ainda esperavam o melhor e completamente desesperados para o que viria a seguir. Brisca e Tipor se
mudaram para um apartamento na rua Ribarskas Brahma, número 7, conhecida mais tarde como Fischer Torch, bem perto da praça central. Viviam felizes ali, apesar das continuações ameaças que recebiam, desejosas de formar uma família mesmo assim. Engravidou logo para a alegria do casal. Com um filho a caminho, Tipper sentiu-se aliviado por ter uma renda estável, conseguindo manter o emprego mesmo quando, em 1941, cerca de 300 novas regras passaram a vigorar para todos os judeus da Eslováquia. O chamado Código Judaico para os alemães. Esse código que definia oficialmente os judeus em termos de raça, restabelecia uma prática centenária de obrigá-los a usar emblemas humilhantes, instituído em lugares distantes como Inglaterra e Bádega. Os documentos e passaportes de todos aqueles de origem judaica foram garimpados, com a letra J de judeu em alemão. Eles também tiveram que comprar braçadeiras ou estrelas cortadas de grandes tecidos pré-estampados, que eram produzidos nas próprias fábricas que muitos deles haviam trabalhado. Cada distintivo tinha que ser costurado à frente e atrás de todas as peças de roupa, mas deveriam ser usados principalmente sobre o coração. A perseguição pública aos judeus intensificou-se com essa nova visibilidade, além das lojas e negócios que continuavam a ser alvos de vandalismo. Além das lojas e negócios que continuavam a ser alvos de vandalismo, eles enfrentavam perigo cada vez que saíam de casa, seu único abrigo. Muitos dos amigos de Tipper e Briska pagaram quantias exorbitantes de dinheiro para adquirir documentos falsos, mas corriam grande risco de serem pegos. O chefe de Tipper conseguiu incentá-lo de usar a estrela e de muitas outras restrições, mas Briska não tinha a mesma proteção. Toda vez que eles saíam junto, após o toque de recolher, ou iam a algum lugar de onde os judeus haviam sido banidos, ela segurava a bolsa ou virava a parte de cima do casaco de modo como esconder a estrela. Além que, pouco tempo depois da imposição das novas regras, os judeus foram forçados a abandonar o centro de Bratislava e a se mudar para os subúrbios mais pobres. Briska conseguiu um emprego de professora numa escola primária e 20 quilômetros de onde morava, na pequena cidade de Pezinok. Tipper saía todo dia para Bratislava às 6 da manhã. Ele adorava o trabalho e precisava trabalhar, porque eu estava esperando um filho. Os pais, o avô e a irmã Brock conseguiram permanecer em Bratislava, num apartamento às margens de Danúbio, onde Proeska continuava trabalhando como costureira. E assim, essa família tão unida seguia lutando esperançosa. Briska trabalhou na escola primária até o dia em que as autoridades proibiram os não-arianos de dar aula para os alunos arianos. Depois de uma triste despedida, Briska ainda afirmava que tinha sorte, porque um inglês dono de uma
escola de idiomas local a convidara para dar aula lá. Remuneração era melhor. Eu tinha opção. Como muitos alunos particulares ainda me procuravam, era como se nada estivesse acontecido. Não sofri, eles me pagavam e eu tinha esse dinheiro garantido. Determinada a ajudar outras famílias com menos sorte do que a dela, Brisca resolveu continuar dando aulas de graça para grande parte dos ex-alunos, sendo para eles os clássicos alemães, francês e inglês. Então, um dia, ela perde o bebê. Além da reclusão do luto, a vida diária foi se tornando cada vez mais difícil à medida que os códigos nazistas eram aplicados com mais rigor. As autoridades obrigaram os judeus a catalogar todos os seus pertences, objetos de prata, obras de arte, joias, etc., que foram confiscados pelos bancos locais. Casacos de pele e roupas de inverno seguiram o mesmo destino. Os judeus foram proibidos de ter animais de estimação, devendo entregar cachorros, gatos, coelhos ou passarinhos aos centros de recolhimento, para nunca mais vê-los de novo. A República Eslovaca, sob o regime do reverendo Tiso, se tornou um dos primeiros membros do eixo a consentir com as deportações de judeus para novas áreas de assentamentos ou campos de trabalhos para ajudar no esforço de guerras alemãs no leste. Em agradecimento ao direito de não perder seus cidadãos arianos, o governo concordou em pagar 500 por cada judeu deportado pelos nazistas. Em troca, os nazistas garantiram às autoridades que os parasitas reassentados jamais voltariam ou exigiriam satisfações sobre o que deixavam para trás. Em meio a essa atmosfera opressiva, dezenas de milhares de judeus foram capturados pelos gardistas eslovacos e outras milícias, sendo concentrados em barracões de trabalho dentro da Eslováquia, principalmente em Sered. Milhares de reclusos ocuparam os novos campos, trabalhando nas fábricas de bens vitais para o esforço de guerras alemãs. Mas cerca de 58 mil foram mandados para campos de trabalhos forçados no extremo leste, como parte de uma iniciativa que os nazistas chamavam de Osttransport. O termo leste dava a entender que os campos ficariam próximos das fábricas de armamento dentro da Polônia ocupada, onde os reclusos trabalhariam em troca de comida e abrigo. Alguns foram com a promessa de trabalhar na colheita ou contribuir para a formação de novos estados judaicos. Abandonados e indefesos, os judeus eslovacos resignavam-se em um futuro que se configurava cada vez mais lúgubre. Já esperavam privações e atribulações, mas rezavam para que, com o fim da guerra, a vida voltasse ao normal. Famílias inteiras decidiram acompanhar os parentes que eram enviados para os campos, julgando que seria melhor permanecer todo mundo junto. Outros prometeram enviar dinheiro, comida e cartas, acreditando que chegariam ao destinatário. Em março de 1942, quase 9 meses após o dia do casamento, mais ou menos no período em que nasceria seu filho, Brisca soube que sua irmã mais velha, Broeska, havia sido capturada em depois que as autoridades eslovacas concordaram em entregar
1000 mulheres solteiras saudáveis. Ciente do destino, Brisca foi correndo ao terminal rodoviário de Bratislava para tentar resgatá-la, um ato que poderia ter lhe custado a vida. O trem de passageiros lotados já estavam de partida, mas Brisca não encontrou a irmã naquela multidão de rostos assustados. Eu não conhecia os guardistas, mas implorei para que eles soltassem a minha irmã. Eles disseram: se você for solteira, entre no trem. Se for casada, volte para casa. Fiquei surpreso com o fato deles não terem simplesmente me deixado lá na estação. Os temidos membros da guerra eslovaca, com seus distintivos uniformes pretos, muitos treinados pelo SS, prenderam Brisca, que passou a noite na prisão. O marido, preocupadíssimo sem saber onde ela estava, recebeu uma mensagem na manhã seguinte: venha buscar sua esposa encrenqueira. Tipo foi à delegacia e convenceu as autoridades a soltar, sem ter que pagar fiança. Mas estava tão enfurecido com Brisca pelo risco que ela correra que se recusou a dirigir a palavra, embora só a metade do dia, porque a esposa estava muito mal por não ter conseguido salvar Proeska. Pouco tempo depois, Brisca engravida de novo, e novamente, embora o mundo estivesse desabando à sua volta, eles ficaram extasiados. Não se davam conta do perigo que corriam. As autoridades continuavam invadindo casas, capturando judeus e os enviando aos campos de trabalho forçados, em levas de 1000. Os pais de Brisca conseguiram escapar, certa feita porque ouviram o som de coturnos no corredor e fugiram pela janela. No dia 17 de julho de 1942, eles não tiveram tanta sorte. Imponentes perante a cadeira de comando que presidia sobre a vida e morte, Emanuel e Paula Rose foram pegos de surpresa. Brisca só soube do fato quando já era tarde demais. Eles tinham 50 e poucos anos e ela nunca teve a chance de se despedir. Assim como aconteceu com sua irmã, Brisca não pôde salvá-los. Acabou perdendo também o segundo filho, por aborto espontâneo. Senti que devia ir para o leste também, contou. Nada mais importava. Tipo descobriu que a mãe, Berta, também tinha sido levada de sua casa, perto de Brucho, para um campo na Silésia polonesa. Como era uma senhora idosa e sozinha. Parar por aqui, gente. Vamos ver o que vai acontecer nos próprios episódios, né, gente? Que história, né? A gente... Eu sinto muito que a gente tem que ler essas histórias. Não podemos esquecer das pessoas que foram, né? A guerra é tão triste, tão complicada. Um beijo. E até o próximo episódio dessa história.